Então, compartilhe aí com essa pessoa a palavra de Deus, e nós vamos ler a partir do verso número 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, ou para salvar a sua vida. Foi para Berseba, 1 Reis 19, verso 3. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta, como diz aqui a minha tradução, e orou. Elias orou pedindo o que, irmãos? Para morrer. E ele disse na sua oração: já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Bem, você conhece o texto, a gente vai direto aqui para a palavra de Deus, né? Eu quero ler com você essa noite, depois alguns outros trechos aqui da mesma palavra. O tema dessa noite é: levante-se de onde você parou. Diga para quem está do seu lado, profetiza sobre ele: levante-se de onde você parou. Amém? Diga assim, irmão, hoje vai pegar fogo. Diga, se prepare para sair daqui 11 horas da noite. Por favor, os obreiros que eu combinei, feche a porta, tranque a porta, traga o óleo ungido. Levante-se de onde você parou. Se você analisar os versículos a seguir do texto, você vai ver que a palavra levantar, ela vai surgir pelo menos 3 vezes aí nesse texto. E eu quero, antes de falar sobre Elias, eu quero falar sobre o currículo de Elias. Currículo, quem era Elias? Porque se eu fosse te apresentar uma pessoa, eu tinha que falar quem é essa pessoa. Então, eu estava analisando a vida do profeta Elias. Se você quiser anotar, vai anotando aí. Mas eu vou te dar aqui alguns endereços da palavra de Deus. Primeiramente, quem era Elias? 1 Reis, capítulo 17, verso 1 ao 7, vai dizer que Elias foi um homem alimentado por corvos. Alguém que já foi alimentado por corvo? Não, ninguém, já perdemos para ele. Foi alimentado por corvos. Deus deu uma ordem àquelas aves para que alimentasse o profeta Elias. É interessante quando a gente vai estudar que corvo levou carne fresca ao profeta Elias, e corvo não come carne fresca. Corvo se alimenta de carne podre. Deus faz uma ave pegar algo que ela não está acostumada a fazer, simplesmente para cuidar de um profeta. Então olha o currículo de Elias. Foi alimentado por corvo. 1 Reis 17, 14 ao 16 vai dizer que Elias era um homem destemido e encorajador. Era aquele camarada turbinado, 4x4, como diz a Juliana Salmé, né? Homem top de linha. Mas em 1 Reis 17, 22 ao 23 vai dizer que não, como se não bastasse, Elias ressuscita uma criança. Alguém aqui já ressuscitou um morto? Ressuscitou uma criança. Além disso, 1 Reis 18, do verso 18 ao 19, Elias confrontou uma autoridade. Naquele tempo, ele confrontou um rei. Imagina você confrontar o presidente da república, confrontar uma autoridade máxima da nossa cidade. Ele confrontou um rei. Além disso, 1 Reis capítulo 18, verso 21, Elias confrontou a nação de Israel, que exatamente vai culminar nesse contexto aqui, quando Elias vê o espírito de idolatria nascendo no meio da nação. Um espírito de idolatria, o povo se corrompeu, o povo estava idolatrando a outros deuses. Acabe, ele tinha se casado com Jezabel, que não era uma serva de Deus, era mulher idólatra, e ela trouxe para dentro de Israel uma cultura politeísta, uma cultura idólatra, adorando a outros deuses. Então ele confronta a Acabe, ele confronta a nação de Israel, e ele também, como se não bastasse, 1 Reis 18, 19 ao 20, ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Azera. Ele desafia todos aqueles homens, publicamente ele lança um desafio, 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Ele desafia todos aqueles homens e leva aqueles homens para o monte.
É a mesma coisa de talvez surgir uma religião aqui na nossa cidade, o povo começa a se corromper, começa a se inclinar para esse tipo de religião, e você se levanta como boca de Deus, como voz de Deus, e você diz assim: é o seguinte, está todo mundo aqui cego, vocês não estão entendendo, esse povo aí está enganando vocês. E aí de repente você lança o desafio e fala: vamos todo mundo lá para o Ibituruna, lá em cima nós vamos desafiar. E ele chama todo mundo para o monte, ele leva esse povo para lá, e lá ele sai vitorioso, e ele desafia esses falsos profetas. Mas 1 Reis 18, 38 ao 39, vai falar da intimidade que Elias tinha com Deus. Olha o currículo do homem. A Bíblia diz que quando ele desafia esses falsos profetas, eles estavam lá no monte, eles começaram a clamar de manhã até a tarde, se cortavam, se retalhavam, e nada acontecia. Eles clamavam por seu Deus e não havia resposta, ao ponto de Elias começar a usar vamos dizer assim, de fazer chacota com aquele povo. Elias começa a dizer: será que o seu Deus saiu? Será que o seu Deus foi passear? Talvez ele esteja lendo algum jornal, grite mais alto. E Elias começa ali então a fazer chacota com aquelas pessoas, com aqueles falsos profetas, porque ele sabia que aqueles falsos deuses não existiam. Irmãos, preste atenção nisso: quem é verdadeiro não precisa ter medo do falso. Quem é de verdade não precisa temer quem é de mentira. Então Elias não tinha medo daqueles falsos profetas, e Elias continuou. Mas quando chegou a vez de Elias então ele mostra o nível de intimidade que ele tinha com Deus, ao ponto de falar: vocês podem pegar água e podem jogar na lenha. Eu nunca vi lenha molhada pegar fogo, já vi lenha seca. Mas a intimidade que ele tinha com Deus é tão grande que ele está certeiro, ele tem convicção do que ele está fazendo. E aí ele clama ao seu Deus, e no primeiro clamor que ele faz ao seu Deus, a Bíblia diz que o fogo vem e consome aquele altar, consome aquele sacrifício. Intimidade com Deus. Ele não ficou como os falsos profetas, orando, ali há um tempo, e levando tempo, e gritando, e ajoelhando para o chão afora, e se cortando e se mutilando. Mas ele tinha extrema intimidade com Deus. Como se não bastasse, 1 Reis, capítulo 18, verso 44 ao 45, Elias orou por chuva, e ele foi atendido. Não estava chovendo sobre Israel, ele disse: eu vou orar, e chuva vai vir. Olha a certeza desse homem. E ele começa a orar, ele chama o seu servo, ele diz: vai lá e olha, e vê o que você está vendo. Ele diz: olha, eu estou vendo uma nuvem lá, do tamanho da mão de um homem. Ele diz: corre e avisa Acabe que vai chover. Um homem que orou e disse: Deus, nós precisamos de chuva. E ele foi atendido. Mas também 1 Reis capítulo 18 verso 46 vai dizer que nesse mesmo episódio, Elias ele recebe uma força extraordinária, ao ponto de Acabe já estar com seus cavalos e sua carruagem à frente dele, e ele recebe uma capacidade, uma velocidade tão grande que ele corre à frente dos cavalos de Acabe. Pensa nisso, olha o currículo desse cara. Comparando a ele, teria como ganhar? Não. A primeira coisa que eu aprendo com Elias, antes de a gente entrar diretamente nos pontos, é que Elias se posiciona diante do rei Acabe. Olha o que diz, deixa sua Bíblia aberta aí, 1 Reis capítulo 18, versos 15 ao 20, vou ler apenas um trecho. Diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei a Acabe. A gente sabe que toda autoridade ela foi constituída por Deus. Toda autoridade, diz as Escrituras, foi constituída por Deus. Mas até onde eu devo obedecer uma autoridade? A partir do momento que qualquer autoridade, seja ela espiritual ou não, ela desobedece, ela quebra um princípio, eu não tenho direito de ficar em obediência a essa autoridade, porque acima de qualquer autoridade constituída por Deus está Deus. E a nossa obediência, primeiro, ela tem que estar prestada ao Senhor e não aos homens. Então tudo aquilo que quebra um princípio, Elias, ele vai então se posicionar diante de Acabe. Sabe, Elias, ele acabou sendo, olha o versículo de número 17, se você avaliar comigo o versículo de número 17 do capítulo 18, você vai ver que Acabe vai taxar Elias, vai chamar Elias, se não me falha a memória, vai chamar Elias de perturbador de Israel.
Vai dizer: você é o perturbador de Israel. Olha aí o perturbador de Israel. Porque Elias era um homem verdadeiro, um profeta de Deus. Hoje nós vimos profetas que falam que o povo quer ouvir. É só bênção, só vitória. Ó a casa, ó o carro, ó isso, ó aquilo. Agora mesmo teve um que falou: cadê a Olane? Ó a chave, né? Ó o condomínio fechado. Esqueceu de falar aquele lá na cadeia. Os profetas daquela época, irmão, falavam que as pessoas não queriam ouvir. Eles eram taxados como loucos, como perturbadores. Porque a verdade, preste atenção, a verdade, ao mesmo tempo que ela te conforta, ela te confronta. Se você serve um Deus que quer te ver no céu, esse mesmo Deus que quer te ver lá, Ele vai te confrontar para que você mude. Porque o evangelho que te convida é o evangelho que te chama ao arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Tem como você chegar lá se você não passar pelo crivo do arrependimento? Você tem que se arrepender, você tem que abandonar os seus pecados. Então Acabe está dizendo: você é um perturbador. E olha o que o profeta Elias vai dizer: eu não causei problema algum. Verso 18: problema algum a Israel, respondeu Elias, o Senhor e sua família é que são os perturbadores. Por quê? Pois vocês se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor. Em vez disso, vocês adoraram imagens de Baal. Imagens de Baal. Sabe, Elias aqui, ele não está fazendo conchavos políticos. Elias aqui, ele não está querendo um cargo na prefeitura, no governo. Elias aqui, ele não se vendeu na prateleira dos prazeres, porque não é fácil permanecer fiel numa geração corrompida. Não é fácil você se permanecer fiel num trabalho onde todo mundo está corrompido, num país onde todo mundo se corrompeu, numa cidade onde todo mundo se corrompeu, talvez no ministério onde pessoas estão lá brincando com Deus. Não é fácil, mas eu oro aqui nessa noite para que Deus os levante como voz profética nessa geração. Que o diabo não olhe para você e fique rindo da sua cara, mas que ele olhe para você e veja em você um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e que não vende os seus valores. Então repita comigo: Elias se posiciona diante do rei. Qual que foi o motivo do posicionamento, irmão? Perda do discernimento do povo. O povo perdeu o discernimento. E olha o que diz lá no verso de número 21, eu quero ler com você. Elias se colocou, capítulo 18, Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Ou seja, o povo estava ali, não sabia que Deus servia, se era o Senhor ou se era Baal. O povo oscilava. O mesmo povo que estava adorando a Deus, daqui a pouco estava adorando Baal. Nós não podemos, irmãos, ser cristãos que ao mesmo tempo estamos na igreja, proclamando o Evangelho, cantando para Jesus, ao mesmo tempo nós estamos fornicando lá fora, prostituindo lá fora, traindo a nossa esposa, traindo o esposo, contando mentira, vivendo uma vida dissoluta. Nós temos que ser cristãos genuínos. As pessoas já não estão mais preocupadas, irmãos, com o discurso que a gente está falando, não. Elas não estão caindo mais nessa, não. Elas estão preocupadas e avaliando as nossas ações. E Elias se posiciona porque o povo perdeu o discernimento. Meu irmão, o que falta hoje na igreja de Jesus, quando eu digo na igreja, eu falo de forma geral, é discernimento de espírito. Eu sempre falava isso com os meninos, que caminhavam próximo. Eu falava: cara, não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, orar por você. De onde essa pessoa é, quem ela é, o que ela está ministrando sobre a sua vida. E tem gente que fica louco para receber uma oração, não sabe de onde o outro veio, não conhece a vida do outro. E o que você está deixando ele ministrar em você? Falta de discernimento. O povo se corrompeu. Olha, anote 3 coisas importantes aí na sua mente, ou você está anotando. A falta de discernimento faz perder o senso de direção. Não tem discernimento, não tem direção. Adora Baal, eu estou com Baal. Adora a Deus, eu estou com Deus. Adora Baal, eu estou com Baal. Adora a Deus, eu estou com Deus. Não tem direção, porque não tem discernimento. Vai levado por vento de doutrina. Tem anjo voando ali, eu estou lá.
agora tem um anjo pendurado lá no galho, lá na igreja tal, agora eu estou lá. Ele não tem senso de direção, porque não tem discernimento. Quem não tem discernimento deita no colo de Dalila, achando que está bem. Falta de discernimento. Além disso, a falta de discernimento faz você perder o foco do verdadeiro Deus. Se você não tem discernimento, você não sabe discernir quem é o verdadeiro Deus. Você não sabe discernir qual é a voz real, qual é a voz verdadeira. Além disso, falta de discernimento faz você perder tempo, porque imagina, o povo abandonou Deus para viver com Baal, perdeu tempo, porque aquele não era o Deus verdadeiro, não era o Deus real. Só que o que Jezabel faz? Jezabel age no meio da manipulação. O espírito de Jezabel, a todo momento ele manipula, e foi o que ela... Eu li um documentário, um comentário, não sei se é do Flávio Josefo, mas eu li um comentário interessante. O que eles faziam? A primeira estratégia que eles usaram foi o seguinte: existia um certo momento que o povo, eles deitavam para dormir, eles não saíam para as ruas, então eles aproveitavam aquele momento. Jezabel fazia com que os profetas de Baal fossem para um determinado lugar, que era chamado de praças, e lá naquele ambiente eles colocavam pão, eles espalhavam pão pela cidade, e no outro dia, quando as pessoas acordavam, saíam para as ruas, eles viam que tinham cestos de pães, e eles diziam: Baal fez chover pão em Israel. Manipulação. Às vezes você está achando que está vendo um milagre, você está vendo a manipulação de um milagre. Mas por falta de discernimento, a gente está perdendo tempo e perdendo a direção. A gente viu isso, irmãos, o Brasil é campeão nisso. O João de Deus, que era o João de Deus, era o João do capeta, não é? Olha o tanto de gente que ele enganou. Olha o tanto de gente que pagou caro, viajou de lugares para ir lá e chegou, e no final não era tudo aquilo que ele dizia. E quantas seitas nascem, quantas seitas estão aí enganando o povo. Então nós precisamos ter discernimento. E olha o que Elias está dizendo: gente, vocês precisam ter discernimento. Vocês estão oscilando, vocês estão indo para um lado, vocês estão indo para o outro. Escolham Deus, escolham Deus. Agora, se a gente tem o motivo do posicionamento, que é a perda do discernimento do povo, a gente tem a causa do juízo, que é a desobediência de Acabe perante o Senhor. Versículo 18 vai dizer assim, ó: o Senhor e sua família, como eu li anteriormente, é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, em vez disso, adoraram a imagem de Baal. Irmãos, preste atenção, o juízo de Deus sempre vai começar pelo cabeça. O juízo de Deus vai começar pelo homem da casa. Se você não está se posicionando na sua casa, a chibata de Deus vai comer no seu lombo. Se você não está posicionando na igreja, se você não está posicionando como homem, como servo, como líder, Deus, ele vai vir e vai trazer o juízo dele. Como Elias está dizendo, vocês precisam se posicionar. Não existe. Eu estou vendo muita gente: eu sou neutro, eu não sou nem aqui nem aqui. Existe neutralidade, irmão? Existe? Como é que é? Detergente. O crente detergente. Pegue o seu Instagram agora e poste: o crente detergente. Não existe neutralidade no reino de Deus e nem no mundo. Aquelas pessoas que dizem, olha o que diz Tiago capítulo 4 verso 4: aí as pessoas dizem assim: eu não vou me posicionar, eu não vou tomar partido não. Olha o que Tiago escreve: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? O que Tiago está dizendo? Ou vocês são daqui ou vocês são de lá. Ou vocês pertencem a Deus ou vocês não pertencem. Ou você defende o princípio ou você não defende. Não existe neutralidade. Eu sou neutro nisso aqui, não tem como. Sabe o que é isso? Porque todo posicionamento vai trazer represálias na sua vida. Como disse Martin Luther King, ele disse: olha, o que me incomoda não é a voz dos maus, não é o que os maus estão dizendo, não é o discurso deles, mas é o silêncio dos bons. Aí você fica: mas poderia ser mudado, poderia ser isso, mas você não se posiciona.
Você não se posiciona, você não posiciona sua vida. Meu irmão, não há tempo mais a perder. Jesus está voltando, está às portas, e nós precisamos nos posicionar como servo de Deus. E o que vai acontecer nesse texto? A morte dos falsos profetas. Olha o verso 40, olha o que vai dizer aí no verso de número 40. Vai dizer então: Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo que os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta. Quando eu estava lendo esse texto, olha que o Espírito Santo, olha a pergunta que o Espírito Santo me fez: Tiago, o que é falso na sua vida que deve morrer hoje? E eu transmito essa pergunta para você: o que é falso na sua vida que deve morrer hoje? A gente não pode celebrar o falso, e tem gente celebrando o falso. Tem gente indo para a internet postando que está tudo bem, é tudo falso, é tudo mentira, não está bem, e está lá dizendo que está celebrando o falso. A gente vive no mundo real, mas com sorriso de mentiras. A gente vive no mundo real, mas com voz de mentira. Tem gente rindo para você e com falsidade. Tem gente falando palavras para você, mas querendo ver o seu mal. Vivem no mundo real, mas com amizades de mentira. Quando você vira as costas, começam a falar, falando: tomara que morra, tomara que dê errado. Crente torcendo pela maldade do outro. Isso é pior que macumbeiro. E o diabo, irmão, diga para quem está do seu lado assim, ó: irmão, deixa o diabo trabalhar. O diabo está sem serviço esses dias. O diabo está sentado com o controle na mão, assistindo Netflix, comendo pipoca, porque está todo mundo brigando entre si, vivendo no mundo real, mas com a vida mentirosa. E como que essas coisas são retiradas da nossa vida, irmão? Através do discernimento. Através do discernimento. Elias está dizendo: gente, vocês não estão entendendo. Sabe por que a gente deve, irmão, se preocupar com isso? Primeiro, porque o falso impede as bênçãos espirituais. Uma pessoa falsa nunca vai viver de fato o evangelho genuíno. A nação está vivendo um momento de seca. E eu estava avaliando o texto aqui, por quê? Porque eles estavam celebrando o falso, um Deus Baal, um Deus que não existia. Mas eu oro aqui nessa noite para que esses deuses falsos da nossa vida sejam destruídos, sejam quebrados, as mentiras no meio da igreja, no meio do povo. Uma vez eu estava vendo o Daniel Mastral, que faleceu agora. Não sei se você crê no que ele fala, não crê, mas enfim. Mas uma vez ele estava falando algo que me chamou a atenção. Diz ele que uma vez foi na igreja junto com os satanistas para destruir uma igreja. Ele entrou na igreja, de repente o pastor lá na frente teve um discernimento. Ele falou: ninguém sai daqui hoje sem ser ungido. Nós vamos orar por todo mundo, fecha a porta e nós vamos ungir, faz filas aqui. Botou os obreiros na frente. E ele falou: estou lascado. Vamos descobrir. Olha o que o diabo disse no ouvido dele. O diabo disse assim: fique tranquilo, lá naquela fila, aquele obreiro, ele faz parte da tesouraria, ele está roubando da igreja. Pode ir lá, ele vai botar a mão na sua cabeça e nada vai te acontecer, porque não existe autoridade quem está debaixo de pecado. Está amarrado, o diabo está: não, eu estou solto mesmo, vou te arrebentar. Porque não existe autoridade dada a quem está dando legalidade ao pecado. Não existe. O diabo está rindo. Quantas vezes eu cheguei, eu vi pessoas: vai expulsar demônio. Demônio, quem é você para me expulsar? Você estava um dia, né, João? Um dia lá que a gente foi expulsar o demônio. Mas deixa quieto. Sabe, às vezes, irmãos, a escassez, ela é a vara de Deus procurando nos corrigir.
Às vezes Deus permite coisa acontecer, como aconteceu na vida de Israel, no povo de Israel, para Deus corrigir a nossa rota. Meu irmão, se Deus está corrigindo você, dê glória a Deus, dê aleluia, porque Ele te ama ainda, Ele não desistiu de você. Existem pessoas, Deus ministrou muito forte ao meu coração aqui essa noite, que existem pessoas, existe um lugar que Deus está dizendo para mim: você não pode sair daqui nessa noite sem fazer hoje uma reavaliação na sua vida e um retorno à presença do Pai, porque Deus está dizendo para você, não importa onde você caiu, Deus está aqui dizendo: levante-se, porque eu quero começar de novo na sua vida. Eu quero fazer. Alguém está aqui nessa noite, por favor? Os céus foram abertos logo após o falso ser destruído. Eu quero declarar uma palavra: os céus serão abertos sobre a sua vida quando o falso for destruído. E eu oro para que tudo que seja falso seja destruído na nossa vida. Vai ter céus abertos sobre você, vai ter os céus abertos sobre a sua casa, vai ter céus abertos sobre a sua vida. Vai vir chuva de Deus molhando a terra. Às vezes nós estamos secos ministerialmente, insensíveis ministerialmente, simplesmente por não deixar o falso morrer na nossa vida. Elias está dizendo: o falso tem que morrer aqui nessa geração, o falso tem que terminar aqui nessa geração. Eu oro aqui essa noite para que o Espírito Santo levante homens, levante homens e mulheres cheios da autoridade do Espírito, cheios da unção do Espírito Santo, homens, jovens, adolescentes e crianças, cheios do poder de Deus, que abrem a sua boca e a manifestação do poder vem, a presença de Deus vem. Querido, você pode adorar o nome de Jesus nessa noite, você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite. Nós precisamos de verdadeiros Elias. Elias teve uma grande vitória, um currículo impecável, sem sombra de dúvida, um homem de Deus. Mas Elias também era frágil. Às vezes, após grandes vitórias, conquistas que a gente tem em nossa vida, possivelmente virão acompanhadas de duras batalhas. Qual que é o momento de eu não baixar a guarda logo após uma vitória? O diabo não está satisfeito comigo e com você. Então você precisa vigiar, você precisa dobrar a sua guarda, você precisa estar atento, porque Elias acabou de ter uma vitória lá no monte, venceu. Olha, realmente o Deus de Elias é o Deus real. Mas daqui a pouco veio uma afronta, veio uma perseguição. Acabe, o famoso marido banana, né? Ô Jezabel, ô Geza, você não acredita o que Elias fez? Elias fez, o cara não tem nem condições de tomar uma atitude, aí vai falar com a mulher. E aí ele está dizendo: olha o que Elias fez. E ela diz: olha, manda aqui um recado para ele, manda aqui no Instagram, vai lá na foto dele e alguém escreve para mim, alguém que entende tecnologia, manda para ele que a estas horas ele também vai morrer. Eu não sei se a gente vai terminar isso aqui hoje, mas anote isso que eu vou te dizer. Elias era homem de Deus, sim ou não? Sim. Elias tinha um currículo impecável, sim ou não? Sim. Elias representou aqui uma grande vitória, sim ou não? Aprenda isso aqui que Deus ministrou no meu coração. A minha espiritualidade não me impede de expor os meus sentimentos. Diga isso para 2 ou 3 que está do seu lado. A sua espiritualidade não te impede de expor os seus sentimentos. Certa vez eu ouvi uma frase que diz assim: espiritualidade demais não cheira bem. Quem se diz muito espiritual, alguma coisa está escondendo, porque, como eu sempre digo aqui, quem é não precisa dizer que é, as pessoas vão ver, é natural. Olha o que Elias era, homem de Deus. Lógico que essa frase acima não é uma máxima, mas ela deve ser pensada.
Porque muitas pessoas escondem as suas fragilidades através da espiritualidade. Irmãos, tem gente morrendo aí que você está olhando para ela, está falando, estou bem, mas está morrendo. Por quê? Porque a gente pensa assim, se eu falar, o que eles vão pensar de mim? A Taiane estava comigo esses dias, quando eu recebi a notícia muito triste. Tinha um amigo meu, uma vez eu ouvi do pastor Ibi Uber numa conferência, ele disse, cuidado, é melhor você confessar um pecado do que confessar uma queda. Se tem uma mulher te cantando, vai lá e fala com alguém, está me cantando, estou quase caindo, opa, então dá tempo de te salvar. Mas e depois do ato? Depois que você destruiu sua casa, sua família, seu ministério? A gente tem que tirar, irmãos, aquele paradigma, aquele dogma de que nós somos super-homens e mulher maravilha. Você é carnal quando eu digo você é homem, você é mulher, você é dotado de sentimentos, você vai passar por luta, você vai chorar, e se você ficar retendo choro, não colocar para fora, se você tem problemas com paternidade, problemas lá no passado, traumas, e você não achar alguém para você desabafar, para você abrir, isso vai dar problema na sua vida, porque deu na minha. Até que então eu me descobri, até que então eu fui especialista, até que então eu fui em pessoas, até que então eu procurei amigos, até que então que eu sentei, até que então que eu tive que fazer avaliações, entender qual a minha personalidade, quem eu sou, como que eu posso fazer, como que eu posso melhorar, e até hoje, porque eu entendo que eu preciso cuidar da minha vida, porque eu não sou só espiritual, eu sou um ser físico. E olha o que Elias está aqui ensinando para a gente, essa palavra está aqui, esse texto está aqui para a gente, ensinando que por mais espiritual que você seja, você é humano. Quem está entendendo? Quantas pessoas, irmãos, são levadas ao arrependimento, através de alguém que se arrependeu? Os meninos podem vir aqui. Quantas pessoas, elas abrem o coração, igual nas células, você está lá, você compartilha algo, as pessoas olham e falam, às vezes o irmão está passando a mesma necessidade, e você compartilhou algo lá, a pessoa que está lá diz, olha, poxa, eu estou vivendo isso aí, e por causa do compartilhar de alguém é curado, alguém abre o coração. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, independente se eu sou espiritual ou não, a minha espiritualidade não vai me impedir de expor meus sentimentos. Por quê? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Pare de se cobrar demais, pare de querer ficar indo para a internet mostrando para os outros, ninguém tem nada a ver com sua vida. Se você está mal, se sua casa está bagunçada, cuida da sua casa, cuida de você, junta seus filhos, junta sua mulher, ora, fica lá dentro, pague um preço, mas meu irmão, cuide da sua vida. Nós não somos imbatíveis, nós não somos invencíveis, e nós nunca vamos passar por alguma situação, e que se nós não nos abrirmos, nós jamais vamos vencer esses desejos, essas coisas que nascem no nosso coração. E olha o que o profeta Elias sentiu, olha o verso número 3, parte A, eu quero ler com você para a gente partir aqui para encerrar. O verso 3 do capítulo 19, diz que Elias teve o quê? Coragem, teve medo. Às vezes nós temos coragem, mas às vezes nós temos medo mesmo, e está tudo bem, está tudo normal, você é ser humano, você não é alienígena, você é dotado de sentimentos. Aí o que está acontecendo na nossa geração? Crente não pode ter depressão, é demônio. A gente está orando por coisas que não é demônio. Para de ficar espiritualizando tudo. Tem gente que está com desejos, tem problemas, às vezes homossexuais, e não querem se abrir. Por quê? Porque a gente não vai saber cuidar dessas pessoas.
Tem gente que está com problemas no casamento, sendo assediado às vezes, e a gente está lá, aí o cara não quer se abrir, não quer, principalmente os homens, aí não vai se abrir nunca. Por quê? Porque ele vai ser julgado. Enquanto isso, nós vivemos uma falsa religiosidade, rindo, sorriso de mentira, abraços de mentira, até que de repente você ouve: fulano caiu, aconteceu isso com ele. Talvez se nós tivéssemos companheiros de Elias, o que nós poderíamos dizer: vai lá, para frente, você é homem de Deus. Minha filha pentecostal, diga assim comigo: Elias teve medo. Diga assim: é normal você ter medo mesmo. Outro sentimento que ele teve, olha o que Elias faz. Elias teve medo. Ele foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo, desejo de ficar sozinho. Quem aqui já sentiu isso? Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinho. Aí a pessoa vai te pedir oração. Sabe o que a gente faz? Em vez da gente trazer para perto, abraçar: ô irmão, estou aqui com você. Demônio, repreende o demônio da sua casa aí. Vamos fazer uma corrente de oração. Tudo é demônio. E o demônio está lá: não tem nada a ver com isso. Está dizendo aqui que é demônio que está na vida de Elias? Era homem de Deus, mas ele está querendo ficar sozinho. Mas olha o que diz o texto. Diz que ele continua caminhando sozinho um dia inteiro. Olha, o homem sai desnorteado, começa a caminhar sozinho. Às vezes não dá isso na nossa vida. Você dá vontade de pegar o carro, sair dirigindo sem saber aonde vai parar. Aí Deus me acendeu aqui um alerta, ó. Ele disse assim: cuidado quando as pessoas começam a distanciar. Chega perto da pessoa, um amigo seu distanciou, alguém distanciou, procura saber o motivo, liga para ele, manda uma mensagem: o que está acontecendo? Eu quero te ajudar, eu quero estar com você. Por quê, irmãos? Porque nós estamos debaixo de muita pressão. O mundo a todo momento é pressão, é cobrança. Você tem que fazer, você tem que ir, você tem que avançar, você tem que crescer. É meta daqui, é meta de lá. Vamos lá, sua família te cobrando, é a igreja te cobrando, é todo mundo te cobrando, é seu filho, é sua esposa, é empresa, e cobrança. Daqui a pouco, quando você assusta que não, você cai nesses sentimentos. Você quer se isolar, você sente medo. E Elias faz isso. Mas acima de tudo, o texto vai dizer que Elias chega, caminhou um dia inteiro, ele senta debaixo de um pé lá de árvore, e ele pede para ele o quê? A morte, desejo de morrer. Mas é um profeta, acabou de profetizar, acabou de vencer 450 profetas, homem de Deus, fez fogo cair do céu, fez chuva descer, mas não tem problema. Ele é um ser humano e carece da graça e da misericórdia e do favor de Deus. Diga para quem está do seu lado: como profeta, nós estamos finalizando aqui. Hoje eu não vou usar o Alex, não. Eu vou usar agora o Mateus, porque da outra vez fizeram um vídeo com ele. Eu vou usar agora o Mateus. Eu quero que você profetize para alguém. Diga para ele assim: não tenha medo de expor a sua dor. Diga para essa pessoa: nós não estamos aqui valorizando as suas mãos, o seu trabalho. Nós estamos aqui valorizando o seu coração. É o seu coração que a gente quer, não é as suas mãos, não é quanto você está fazendo aqui, mas é como você está. Meu Deus do céu, estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Profetiza sobre alguém agora, porque eu vim aqui nessa noite para ministrar cura neste lugar. Eu via pessoas aqui nessa noite sendo curadas pelo poder do Espírito, sendo renovadas pelo poder do Espírito, sendo levantadas pelo poder do Espírito. Oh
Oh, Jesus. A gente vai achando que a nossa vida, nós somos super espirituais, que por termos uma vida piedosa, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de participar de cultos públicos, que a gente é implacável, que nunca vai acontecer nada conosco. Mas nós somos sujeitos a cair, nós somos sujeitos a cair talvez em depressão, em angústia, em problemas. Mas eu vim aqui com a palavra para te dizer: o Deus que restaura está aqui nessa noite. Oh, Jesus. Vamos partir para encerrar, vamos. Preste atenção. Elias está orando: tira a minha vida. A oração dele desgostou, já não quero mais. Não significa que tudo que você viveu lá foi apagado. Se fosse um crente aqui, ó, o crente chegaria, muitos crentes diriam: sai daí, rapaz, levanta, vamos. Olha como que Deus é educado, olha. Vamos ler juntos, verso 5. Então ele se deitou debaixo de um pé de árvore, dormiu. Primeiro, Deus permite ele descansar. Por que Deus não acordou ele assim, ó? Deus viu, caminhou o dia todo, coitado, deixa ele dormir um pouco. Ele dorme, mas quando ele acorda, não tinha um profeta lá, tinha um anjo lá. Presta atenção, o profeta da onde? É da terra, o anjo é de onde? Do alto. Deus está dizendo: eu vou enviar um socorro de cima, porque quem me serviu aqui embaixo eu vou enviar de cima. O socorro virá do alto. Então quando ele acorda, o anjo aparece e diz para ele assim: levante-se e coma. Não tem palavra de exortação, não tem palavra de exortação, porque Deus sempre vai valorizar quem você é, não o que você faz. Deus sempre, eu vou repetir, Deus sempre vai valorizar o que você é, não o que você está fazendo. O que você está fazendo pouco importa para Deus, porque se Ele quiser Ele estala o dedo e acontece. Mas quem você é importa para Ele. E para Ele, se você parou no meio da caminhada, Ele está dizendo: nós precisamos resgatar o Felipe, nós precisamos resgatar. Oh meu Deus, eu estou sentindo, fica de pé para adorar a Deus essa noite. Eu estou sentindo uma graça aqui neste lugar. Levante-se e coma. Preste atenção. Elias não carregou sacola na mão. Elias não tinha pão de sobra. A intenção dele era morrer. Tem gente que entrou aqui, tem gente que entrou aqui nessa noite. Olha o que Deus disse para mim, irmão. Olha o que Deus disse para mim, Felipe. Levante as suas mãos se você acredita na palavra profética. Deus disse para mim: eu vou colocar as pessoas mais difíceis nesse lugar. Eu vou colocar as pessoas mais difíceis aqui. Eu vou colocar as pessoas mais repugnantes aqui. Eu vou enviar para este lugar as pessoas que estão pensando em desistir. E Deus ministrou isso enquanto eu li essa palavra. E o Espírito me disse: eu vou levantar dali uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão transformar a batalha. Por favor, você está acreditando o que Deus está te dizendo aqui essa noite? Existe uma capacitação de Deus sendo dada a você agora. Existe uma capacitação de Deus sendo dada a você agora. Deus vai pegar os fracos e vai confundir os fortes. Deus vai pegar aqueles que não são para confundir os que são. Não importa onde você parou, Deus está dizendo: eu posso te dar uma nova chance. Eu posso te colocar de pé. Eu posso te erguer de novo. Elias olha ao redor, pastor Silvio,
E o que é que ele vê? Ele vê perto da sua cabeça, está dizendo aqui no texto, um pão. Não é pão dormido não, irmão. Diga para quem está do seu lado: Deus não tem pão dormido para você não. É assado ainda. Deus faz, oh meu Deus, assa esse pão aí, anjo. Coloca para assar, é o meu servo, é o meu ungido, é o meu profeta. Ó, tem pão assado fresquinho sobre pedras. Quando você olha hoje e vê a culinária, gente assando pizza na pedra, meu irmão já aprendeu com Deus. Deus está assando pão na pedra. Oh Jesus. Elias, tem um pão fresco aqui, ó, e tem água para você beber. Sabe o que é isso, irmão? Dois elementos interessantes. Porque quem é o pão e quem é a água? Quem é o pão e quem é a água? Deus está dizendo: assim como eu alimentei Elias com pão e água, eu vou alimentar você. E o que te alimenta? É a presença de Deus. Ah, meu Deus, a presença de Deus vai te capacitar. A presença de Deus vai te capacitar. Eu falei com você, presta atenção. Eu imagino o servo chegando lá e dizendo, perguntaram: aonde está Elias? E talvez o servo disse: deixei ele para morrer no deserto. O que o Espírito de Deus me ministrou, presta atenção, porque Deus está nessa casa. O que o Espírito de Deus me ministrou é dizendo o seguinte: diga para essas pessoas que tem gente que saiu com falta de esperança. Você saiu determinada a abrir mão de algo. O Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: não, pode avisar lá que aqui hoje não tem velório. Ah, meu Deus, eu vou ressuscitar ministérios aqui essa noite. Eu vou ressuscitar ministérios aqui essa noite. Eu vou ressuscitar ministérios aqui essa noite. Eu vou levantar os meus profetas aqui nessa noite. Eu vou levantar gente aqui essa noite que há muito tempo não celebrava a vida. Eu vou levantar você aqui. Ou você pode adorar a Deus aí onde você está. Ele comeu, a gente está encerrando. Diga-se comigo: ele comeu, ele bebeu, mas ele se deitou novamente. Deus é misericordioso, cheio de graça, longânimo. O anjo vai lá de novo, ele volta, ele toca mais uma vez, e ele diz a ele: levante-se. A segunda vez: levante-se e coma um pouco mais. Coma um pouco mais. Não acabou não, porque na presença de Deus, quanto mais come, mais tenho. Quanto mais fome você tem, mais Ele te dá. Quanto mais sede, mais Ele derrama. Vai depender de você. Você está com mais fome? Então coma um pouco mais. Você está com mais sede? Bebe um pouco. Oh, meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Se estiver com alguém da sua família, com um amigo, você vai dizer para essa pessoa: Deus está te dando na medida certa para você ir até aonde Ele quer que você chegue. Você não vai parar enquanto você não chegar lá. Deus está te alimentando na medida correta. Deus está te dando na medida certa. Olha o que o anjo disse: levante-se e come um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. O que Deus está dizendo para você é: eu estou te dando na medida certa.
Se você não beber e não comer suficientemente, você não terá capacidade de caminhar até onde Ele quer que você chegue. O que me sustenta, pastor? Não é sua casa, não é o seu carro, não é a sua fama, não é o que você tem, não é sua conta bancária. O que te sustenta é a presença de Deus, é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva que entra dentro de você, que está dentro de você, que jorra dentro da sua vida. É por isso que até hoje você não fez uma besteira, porque Ele é o pão que você ainda está se alimentando. Eu vou orar pelos jovens aqui essa noite, porque Deus me falava espíritos de morte que serão cancelados, dissipados para a glória de Deus. E eu quero finalizar. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada. Diz para quem está do seu lado assim: não é uma caminhada, não é passos, é uma jornada. O que Deus tem com você não é pouco, não é muito. O que é, meu Deus, Jesus. Come e bebe, o alimento lhe deu forças. É assim que vai acontecer na sua vida. Parece que não tem mais jeito, parece que eu não vou avançar mais, parece que eu não vou dar mais frutos, mas come e bebe, come e bebe, come e bebe, porque grande vai ser a tua jornada de 40 dias e 40 noites, até você chegar ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? É o monte de Deus. Deus está te levando para o lugar da revelação. Deus está te levando para o lugar da revelação. Eu quero orar com você essa noite. Começa a orar com alguém que está do seu lado aí. Ele te fortalece. A casa está preparada. Ele te fortalece. Pode soprar o vento. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Aqui nessa noite, para a gente encerrar. Então veja bem, eu quero orar aqui nessa noite, todos os jovens dessa casa, todos os adolescentes dessa casa. Eu queria que você viesse aqui à frente. Vamos arredar um pouquinho aqui. Existem pessoas aqui nesse ambiente, nessa noite, que você está aqui e Deus me mostrava espíritos de suicídio, de morte,
jugos sendo quebrados de sobre a sua mente. Deus está dizendo para você nessa noite, neste lugar: levante-se e comece a andar de onde você parou. Eu vou pedir a ajuda aqui dos líderes de células, pastores. Nós vamos orar por essas pessoas agora. Pode chegar aqui para frente, gente, o máximo possível que vocês conseguirem.